Olá, seja bem-vindo à nossa série especial sobre o hormônio do crescimento, GH. Eu preparei 4 aulas para você, onde eu vou falar a respeito desde a síntese, do histórico do GH, como que nós usamos essa molécula pela primeira vez, da onde surgiram os estudos científicos que colocaram o hormônio do crescimento dentro do cenário da deficiência de crescimento e também hoje, obviamente, dentro da performance, né? Porque a gente sabe que o GH dá aquela ajudadinha para você secar nas finalizações, principalmente de fisiculturistas. Mas será que realmente o GH vai emagrecer? Será que realmente o GH é uma molécula que a gente pode utilizar por um tempo em específico, ou seja, a gente vai poder usar ele sem tempo para acabar? Será que ele causa câncer? Como que nós estamos em relação a essas principais informações? Então fica aqui comigo, essa é a aula número 1, onde nós vamos falar a respeito do histórico do GH. Bom, eu tenho uma timeline aqui, para eu também não me perder com vocês, mas eu preciso que vocês saibam que o GH, a primeira vez que a gente pensou nele, foi em 1884. Nós estamos falando aqui da descrição da acromegalia, que é uma disfunção no qual nós temos o crescimento dos ossos, né? E principalmente nós estamos falando dos ossos da face, da cabeça, mas pode ser também o crescimento dos ossos na periferia do seu corpo também, tá? E aí, em 1884, começou então com os primeiros pesquisadores a se discutir qual era a molécula que deveria, dentro do nosso organismo, estar causando essa disfunção de crescimento. Vejam bem, disfunção de crescimento é aumento do seu crescimento e não a diminuição do crescimento, como a gente vê em quem faz uso do GH. E aí, então, depois desse tempo, em mais ou menos em 1900, nós reconhecemos pela primeira vez a estrutura da pituitária. Eu vou falar muito dessa glândula para você durante esses 4 encontros. E pituitária também é conhecida como hipófise. É uma glândula que nós temos no cérebro e que faz a organização, a orquestra de produção de vários dos nossos hormônios, envolvendo hormônios sexuais, envolvendo, por exemplo, cortisol, que não é hormônio sexual, que envolve a produção de outros hormônios também. Mas ela é uma das glândulas mais importantes, por assim falar, do nosso corpo, junto com o hipotálamo, que é uma estrutura também que tem no seu cérebro e que faz uma conversa com a hipófise, dizendo para a hipófise: hipófise, produz mais hormônios, hipófise, produza menos hormônios. Aí então, em 1912, vejam bem, 1912, a gente começou com 1884, em 1912 nós tivemos a primeira proposta que conceituou a molécula de GH. E essa primeira proposta, ela foi feita por Cushing, que você já deve ter ouvido falar que existem indivíduos que têm a síndrome de Cushing, que é uma síndrome caracterizada principalmente pela ação de hormônios corticosteroides no nosso organismo. Depois de um tratamento, por exemplo, com corticoide, você pode desenvolver Cushing. Aqui eu não estou falando do Cushing propriamente dito, mas eu estou falando desse pesquisador que contribuiu também para trazer para a gente, em 1912, a primeira ideia de que o hormônio do crescimento GH poderia estar envolvido em várias dessas alterações. Ok? Aí então nós tivemos em 1921 os primeiros estudos relacionados com roedores, com Evans e Long. Foram 2 pesquisadores que trouxeram os primeiros experimentos com GH, e em 1930 nós tivemos o conhecido chamado do efeito diabetogênico do GH em cachorros. Eu ia falar gatos, mas em cachorros. Então nós tivemos os primeiros efeitos do diabetes no uso do GH. Então, na verdade, já se começou a entender que essa molécula poderia trazer uma alteração de metabolismo e, consequentemente, uma resistência da insulina. Mas tudo isso, gente, de uma forma muito crua, de uma forma ainda muito precoce, né? Nós não tínhamos diretamente um conceito de como o GH podia agir no corpo, mas a gente via que alguns desses animais que tinham alterações relacionadas ao GH, eles produziam, então, um efeito diabetogênico. E aí, então, na medicina, tem muitos estudos que fazem a retirada do órgão para a gente ver quais são os efeitos que essa retirada do órgão causam nas pessoas ou nos animais, né? Muito mais nos animais, porque nas pessoas é mais difícil de a gente pensar em fazer, por exemplo, uma hipofisectomia, ou seja, a gente tirar a hipófise em modelo animal, isso até é possível, mas em modelo humano, isso somente, né, diante de um tumor e etc.
Então, em 1930, nós também começamos a entender que os animais que tinham a hipófise alterada ou removida, na verdade, né, eles apresentavam uma deficiência no seu crescimento. E nós já entendemos, então, por que eu estou falando tanto da hipófise, né? Que a hipófise é uma glândula responsável por sinalizar a produção de GH no seu corpo. E nós temos, então, entre 1944 e 1957, muitos estudos que envolveram o GH e que mostraram que o GH está envolvido no crescimento dos ossos, que o GH está envolvido na resposta muscular, que o GH também ele poderia estar envolvido em algumas disfunções relacionadas com o déficit de crescimento. E entre 1940 e 1971, nós temos as primeiras estruturas do hormônio do crescimento, o HGH, então, sendo descritas. Isso é muito legal de eu falar com você, porque quando a gente pega a informação de uma maneira pronta, como está hoje aqui pra gente, né? O que vai acontecer? A gente vai entender que sempre foi desse jeito, ou seja, não se entende que primeiramente a gente identifica a resposta desses hormônios no corpo e depois os químicos vão lá, nós extraímos esses hormônios e fazemos uma estruturação da molécula. Então a gente não sabe muito bem que molécula é essa, nem quantos carbonos ela tem, o comprimento de cadeia que ela tem e nem muito menos muito do que ela faz no nosso corpo. Mas a gente entrega isso para químicos e para químicos biológicos, né, ou químicos que trabalham diretamente com a bioquímica, e eles conseguem elucidar a estrutura, dizer pra gente quantos carbonos tem, quantos oxigênios tem, quantos hidrogênios tem, e aí a gente tem uma ideia digital, né, ou seja, da estrutura molecular destes hormônios. Isso é para qualquer produção de substâncias que a gente tem no nosso próprio corpo, tá? Mas só para a gente poder dar um mérito a quem merece, né? E entender que aquilo que a gente tira do sangue, muitas vezes no passado não se sabia para que servia. E aí a elucidação dessas moléculas veio complementar em dizer pra gente se é uma estrutura de peptídeo, se é uma estrutura de lipídio, como são esses hormônios. Então eu preciso dizer para você já de antemão que o GH, o hormônio do crescimento, também conhecido como HGH, ele é um hormônio que tem uma estrutura de peptídeos, ele é proteico, ele é formado de muitos aminoácidos, diferentemente da testosterona, que ela é derivada do colesterol, ela tem uma estrutura esteroidal. Eu poderia ficar aqui com você falando de várias situações cronológicas do timeline da produção de GH, do histórico do GH, mas eu só quis fazer essa pequena introdução para você em dizer que em 1971, que foi o meu corte de time que eu dei para você há minutos atrás, foi em 1971 que a gente conseguiu elucidar as primeiras estruturas relacionadas com o GH. E aí, aonde a gente vai parar, né? A gente vai parar em 2016, onde nós já temos estudos de indivíduos que têm mutação para o gene do GH. O que isso significa? Nós já saímos lá da estruturação, já começamos a entender melhor como esse hormônio entra no corpo. E hoje, atualmente, nós estamos, claro que em 2022, né? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, nós estamos em 2022. Mas foi somente em 2016 que a gente entendeu as primeiras mutações relacionadas a esse gene. Então, o que isso significa? Significa que você pode produzir um gene mutante e você pode ter uma quantidade de GH diferente da minha. Você pode ter menos GH, mais GH, você pode ter receptor de GH diferentemente do meu. E aí, quando nós estivermos juntos utilizando essa molécula, nós podemos esperar respostas diferentes entre você e eu. Então aqui até eu tô falando de mutação, né? Mas são questões bem mais simples, como por exemplo os mecanismos epigenéticos, que nem envolvem uma mutação, mas apenas uma troquinha ali de uma letrinha do seu DNA. Isso já pode fazer com que você seja uma pessoa mais responsiva ao hormônio, menos responsiva ao hormônio. E isso eu tô falando para você de um artigo da revista Nature, que eu vou deixar para você também a descrição de alguns artigos para você depois, se precisar pesquisar e se inteirar melhor do assunto, né? Você vai entender toda essa timeline. Mas, de novo, né? Eu quis fazer para você um salto lá de 1880 até 2016, que foi onde a gente teve, sim, os principais avanços da pesquisa relacionada com o GH.
ok? Bom, eu já vou, nessa primeira aula, falar para você, de uma maneira antecipada, como é que nós produzimos o GH sintético. Depois eu vou entrar nas questões que envolvem a fisiologia mesmo do GH, como que a gente produz ele dentro do corpo, como são os mecanismos endógenos de secreção e quais são os receptores na qual o GH se liga. Mas eu já vou entrar nesse primeiro momento aqui em falar para você como é que o GH de farmácia ele é produzido. E aí depois você vai entender como que o seu GH, o endógeno, então ele é feito no seu corpo. Quando nós falamos de GH sintético, nós estamos falando de uma tecnologia de produção. E essa tecnologia é chamada de tecnologia de DNA recombinante. Tatiane, que nome mais difícil de ser falado. Eu preciso que você aqui, que é aluno do meu canal, que você já se familiarize com os termos farmacológicos adequados. Não quero que você seja um bebezinho, que você seja infantil em relação ao seu conhecimento. Se você está decidindo por usar esse hormônio, se você está decidindo por prescrever este hormônio, você tem que conhecer os termos corretos para que realmente a gente não tenha perda de informação e depois a gente já não se entende, né? Ah, ela falou de um jeito, outro falou de outro jeito. Por isso que as nomenclaturas corretas, elas servem muito para que a gente possa padronizar o conhecimento. Quando eu falo tecnologia de DNA recombinante, eu estou dizendo que a gente vai pegar o DNA do ser humano e a gente vai combinar ele com um DNA de uma outra estrutura. Nesse caso específico, o GH ele é feito por tecnologia de DNA recombinante de bactérias. Sim, a gente pegou o DNA, a partezinha do DNA do ser humano, e a gente colocou dentro de uma bactéria. A gente colou com o DNA de uma bactéria. Por que, Tatiane, que isso foi feito numa bactéria, né? Por quê? Porque a bactéria, ela tem uma replicação muito rápida. Você sabe, você foi infectado por uma bactéria, em minutos, em horas, você já pode ter uma carga bacteriana muito maior do que aquela que você no início foi infectado. Então, a bactéria, ela é uma máquina que faz muita molécula. Então, o produto de síntese que uma bactéria vai ter ao receber um DNA humano é GH. Então, a gente pegou o pedacinho do ser humano que produz GH, do DNA que produz GH, e a gente colocou na bactéria. E a bactéria, ela não produz GH, mas ela começou então a produzir o GH humano. E aí a gente consegue, por tecnologias de purificação, tirar a bactéria, tirar todas as impurezas e ficar com a molécula de GH. Porque você já sabe, né, que no passado, como é que a gente começou a usar o GH? A gente começou a usar o GH extraindo o GH de cérebros de cadáveres, de cérebros de macacos, e a gente começou a injetar esse GH na gente. E qual o problema disso? Muita contaminação. E também o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Então a gente teve que parar de usar o DNA biológico, aquele que estava sendo produzido em seres vivos, e a gente teve que ter uma tecnologia que pudesse fazer uma molécula tão específica. A gente teve que ter uma tecnologia de DNA recombinante, que é um ramo da biotecnologia. E qual é a bactéria que produz então o GH que você compra, que a gente compra em farmácia? É uma bactéria chamada de E. coli. Então essa E. coli, ela vai receber o pedacinho do DNA do ser humano e ela vai começar a replicar DNA bacteriano, mas é um DNA bacteriano que vai o quê? Sintetizar a molécula de GH, vai codificar a produção dessa proteína. Então a gente vai ter uma transcrição do gene, depois uma tradução do gene, para que a gente tenha a molécula de GH sendo produzida. Então, o vetor de expressão recombinante, ele é transformado dentro de uma bactéria chamada E. coli, tá? E essas E. colis, então, elas são isoladas das culturas bacterianas, e aí, então, a gente vai fazer depois, como eu falei, a purificação desse DNA, e é aí que entra o pulo do gato. Fazer a purificação, fazer essa inserção do gene humano no gene bacteriano é uma tecnologia muito cara. Purificar GH é muito caro. Por isso que a indústria cobra tão caro por uma
um frasco ampola de GH ou uma caneta de GH. Né? Por quê? Porque os processos biotecnológicos, eles são muito difíceis e são encarecidos por serem difíceis. Então você já tem aí um primeiro insight da aula de hoje. GH bom não é barato. Então eu não estou falando só de GH, né? Insulina, por exemplo, os análogos de GLP-1, Saxenda, Ozempic, são tecnologias caras de serem feitas. Não são tecnologias que envolvem bactérias, tá? Especificamente o GH é que envolve bactéria. Mas todos estes medicamentos que eu falei para você são medicamentos caros, por quê? Para montar uma estrutura num laboratório que produza estes medicamentos é algo bilionário de ser feito. Então você imagina, dá para fazer GH no fundo de quintal? Não tem como. Essas moléculas virão totalmente inativadas, virão totalmente desestruturadas, sem nenhum controle de qualidade. Então vamos lá, GH bom não é barato. Então já desconfie daquele que você esteja comprando ou até mesmo prescrevendo, né? Então a questão de a gente produzir o GH por tecnologia de DNA recombinante é uma tecnologia que faz com que a gente tenha uma produção rápida dessa molécula. Porque se a gente fosse esperar o ser humano produzir, né, e a gente tivesse que extrair isso do ser humano, primeiro que você teria que estar morto para isso acontecer, né? Então a gente teria que ficar ainda refém de cadáveres. E mesmo assim a produção no ser humano ela é muito mais lentificada do que a produção em bactérias, ok? Então grave, né, que é caro produzir essa tecnologia, não é nada barato, tá? E aí então nós temos muitos laboratórios que têm produzido o GH. E esse GH, ele precisa ter uma estrutura específica de comprimento de cadeia. O que isso significa? Quando a gente fala do GH humano, ele é um GH que tem 191 aminoácidos. Então ele é uma proteína, tá? Uma proteína que está ligada em várias unidades de aminoácidos. Quantos aminoácidos, Tatiane? 191 aminoácidos. E para você poder fazer especificamente esses aminoácidos dentro de uma tecnologia de DNA recombinante, você tem que ter um controle muito grande dessa reação. Você vai ter que ter um controle biotecnológico muito grande. Por quê? Porque se você não tiver o controle dessa tecnologia, você vai fazer aminoácidos de proteínas de 190 aminoácidos, proteínas de 192 aminoácidos, um aminoácido que se produza de forma diferente, a menos ou a mais, já não vai ser a molécula específica de DNA humano, de GH humano, e consequentemente vai se ligar no seu receptor, ou talvez nem ligue no seu receptor, e não vai desencadear a resposta que você precisa, ok? Então nós temos ali uma molécula que tem 191 aminoácidos e que tem um peso molecular de 22 mil Daltons. Depois a gente volta para falar disso, tá? Então o GH humano, vamos voltar, lembra que eu falei para você que eu ia explicar como é que era feito o sintético para voltar no humano? O GH humano, ele é produzido a partir então da hipófise anterior, no qual essa hipófise anterior vai liberar um hormônio que é chamado de GHRH. Na verdade, o GHRH ele não é produzido na hipófise, ele é produzido no hipotálamo, que é uma estrutura superior à hipófise. O hipotálamo produz GHRH, que é o hormônio liberador de GH humano, e que vai fazer então o GH ser produzido pela hipófise, ok? Então lá no hipotálamo você vai ter estruturas que vão produzir uma proteína, um hormônio peptídico chamado de GHRH. Esse hormônio vai na sua hipófise e vai fazer com que você libere então a produção de GH. Tá? E o controle dessa produção, então ela é feita pelos níveis de IGF-1, pelos níveis de grelina e pelos próprios níveis de GH. Ou seja, se houver a produção de grelina, a grelina é produzida quando você está em jejum, quando você precisa se alimentar. Então, se houver a produção de grelina, a produção de grelina sinaliza no seu centro superior que precisa liberar GH. Por que isso tem que ser liberado? Porque o GH é um hormônio que vai ativar as suas reservas nutricionais, as suas reservas energéticas. Vai fazer com que teu adipócito libere gordura, vai fazer com que teu músculo libere proteína, vai fazer com que você tenha no sangue a liberação de glicose,
para que você entenda que você vai entrar então no estado catabólico e o GH faz com que você então traga nutrientes para o seu sangue. Tá? Além disso, nós sabemos que o GH ele é liberado através também de sinalizações que envolvem neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina, hormônios glicocorticoides, T3, T4, insulina, a própria testosterona, os próprios nutrientes na corrente sanguínea, né? Se tiver nutriente na corrente sanguínea, você não precisa liberar GH. Então, esse mecanismo de liberação do GH no seu corpo, ele é feito através de um mecanismo chamado de feedback negativo. Ou seja, quanto mais GH você tem circulando no seu sangue, menos você precisa produzir. Então, isso é chamado de retroalimentação ou de feedback negativo, que eu já expliquei para vocês em aulas no qual a gente fala sobre a produção de testosterona no seu corpo. Se você tem testosterona produzida ou você está usando uma testosterona sintética, você não vai precisar, então, de produzir mais testosterona, ok? E eu preciso dizer para você que o GH, ele tem a sua produção mediada pelo IGF-1. O que isso significa? O IGF-1, do inglês, significa fator semelhante à insulina. Então, o GH, ele tem uma ação no seu corpo, na aula 2 eu vou falar mais sobre isso, diferente da insulina, ou seja, ele tem uma ação totalmente antagônica da insulina. Se a insulina faz você armazenar energia, o GH faz você liberar energia, faz você queimar energia. E por isso que a gente diz que o GH tem um efeito de lipólise, lipolítico, porque ele vai lá no adipócito e ele faz essa célula de gordura liberar triglicerídeo e aí a gente tem o ácido, o glicerol e os ácidos graxos. Então, quando você tem a ação do GH no seu sangue, esse GH vai ser liberado no seu sangue, ele sai lá da produção da sua hipófise, vai para o seu sangue e ele vai passar pelo seu fígado. Quando ele passa no seu fígado, ele vai ter então uma produção, esse fígado, né, vai começar a produzir uma molécula chamada de IGF-1. E esse IGF-1 é que vai ter então uma ação semelhante à insulina, porque o GH ele é totalmente contrário, tá? Então, o IGF-1 ele vai prolongar a ação do GH no sangue, porque o IGF-1 ele tem um tempo de meia-vida maior. Tempo de meia-vida é o tempo que essa substância que você produziu leva para que ela decaia 50% no seu sangue. Então, se a gente está falando de um tempo de meia-vida para o IGF-1, eu estou falando de um prolongamento de ação para horas. Então, a gente sai de minutos. Então, o GH ele seria uma molécula que teria uma ação muito rápida no teu sangue, ele chega no teu fígado, o teu fígado produz IGF-1 e é esse IGF-1 que vai fazer os efeitos bem conhecidos do GH. E isso é feito porque o IGF-1 ele tem um tempo de meia-vida maior, ele tem um tempo de meia-vida de 20 horas. E por que isso acontece? Porque o IGF-1 lá no fígado recebe uma molécula de açúcar e essa molécula de açúcar deixa o IGF-1 prolongado no seu sangue, tá? E além disso, nós vamos ter então os efeitos, né, anabólicos esperados pelo GH. Mas veja, essa mediação é feita através do IGF-1. Então, quando você vai no médico e ele quer saber como está o seu GH, você não vai dosar GH no seu sangue, você vai dosar IGF-1. E o IGF-1 seria então o preditor de quanto de GH você está produzindo no seu corpo, tá? E lembrem também, né, que essas moléculas terão então efeitos anabólicos, efeitos sobre os seus ossos, efeitos de aumento da síntese proteica. Então você vai ter a síntese de proteínas aumentada, você vai ter o seu metabolismo ósseo aumentado e uma captura de glicose também controlada. Além disso, nós vamos ter o GF modulando a espermatogênese, que seria a produção de gametas de espermatozoides, e também o IGF-1, é importante para você produzir testosterona. Então, pessoas que têm baixos níveis de IGF-1, eles terão dificuldade de produção de testosterona. E então, nós entendemos que quanto mais IGF a gente tem no corpo, menos GH a gente vai produzir, tá? Então, a gente depois vai falar isso na aula 2. Então, para a gente fechar essa primeira parte, eu preciso dizer para você quais são as principais funções do GH no corpo humano, né?
Então o GH ele é importante para o crescimento em estatura. Isso está relacionado lá nos condrócitos, que são estruturas que estão nas pontas dos ossos longos. Vamos pegar o fêmur, né? O fêmur é um osso longo e ali você vai ter uma epífise óssea que ela é então sensível à ação dessas moléculas peptídicas que eu falei para você. Então esse crescimento longitudinal, esse crescimento em estatura, o GH, o IGF então é responsável por esse efeito. Tá? Além disso, o GH no músculo vai aumentar o RNA, a síntese de RNA, que vai aumentar a síntese proteica. Por isso que você vê tanto fisiculturista utilizando também o GH, não apenas para emagrecer, mas um GH que junto com a testosterona vai aumentar a síntese proteica de uma forma mais expressiva. O GH vai fazer também com que a gente tenha um aumento do transporte de aminoácido para dentro do músculo. Então, com mais aminoácido, a gente vai fazer o quê? Menos catabolismo. Por isso que o GH é importante também para o músculo. O GH ele é importante para o seu corpo porque ele aumenta a liberação de gordura através das suas reservas. Então, o adipócito, que armazena gordura, ele começa a liberar o GH e, consequentemente, você começa a ter energia oriunda do triglicerídeo, dos ácidos graxos e do glicerol. E por isso que a gente chama que o GH ele ajuda você a secar. Ele consegue fazer você, aqui eu estou fazendo uma estrutura fisiológica, né? Ele pode ajudar você a emagrecer porque ele aumenta a lipólise, a quebra de gordura através do adipócito. Além disso, o GH é importante porque ele vai aumentar a síntese de glicogênio. Então, seu músculo, seu fígado consegue armazenar o glicogênio com maior facilidade, mas isso aqui é uma proposta que não é direta do GH, mas é uma proposta do IGF-1, e ele faz então o seu controle hepático através de regularizações que envolvem o seu metabolismo. Então, o GH no fígado faz com que o próprio IGF possa então fazer essa gliconeogênese e essa glicogenólise de uma maneira controlada. Então você entendeu nessa primeira aula, nós falamos em relação ao histórico do GH, aonde nós paramos em relação à questão do DNA recombinante, as mutações genéticas que envolvem essa molécula. Falamos um pouquinho da síntese do GH e como esse GH realmente é produzido no seu corpo e quais são as principais funções do GH e do IGF no corpo humano. Então, nessa aula 2, que já está vindo, você vai estudar comigo de verdade, então, em termos mais específicos, como o GH ele é produzido no seu corpo e como ele é, então, secretado. Então, você vai ficar de olho nessa aula número 2. Não esquece de dar uma curtida aqui, de compartilhar este vídeo e de se inscrever no canal, porque assim como esta aula que eu estou dando para você, eu posso dar muitas outras aulas gratuitas. Só para dizer para você, essa aula é uma aula que eu dou para o curso de medicina esportiva. Então, você está tendo aqui uma qualidade de informação totalmente gratuita. Então, dá um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para você ficar a par de mais conteúdos como este. Até a próxima aula.